Olha, é hora de repensar o que a gente entende por morte. Porque não é bem um ponto final, sabe? É mais como o começo de um processo biológico super complexo e, acredite, muito rápido. A gente vai mergulhar na ciência do que acontece quando a vida termina. Uma transformação que é, ao mesmo tempo, destruição e um tipo de recomeço. Deixando de lado as questões filosóficas, o que acontece no nível biológico? A resposta é surpreendente. E não começa em horas ou dias, mas sim em questão de minutos. Apenas 4 minutos, é isso mesmo. É o tempo que leva para o corpo dar início a um processo de autodigestão. Sim, o próprio corpo começa a se decompor por dentro, de forma quase que instantânea. E essa demolição começa de um jeito bem silencioso, totalmente invisível a olho nu. A primeira etapa se chama autólise, e ela acontece lá no nível celular, muito antes de qualquer sinal externo aparecer. A mecânica por trás disso é fascinante. Pensa assim, as mesmas enzimas que mantinham tudo funcionando em vida, agora, sem o oxigênio para controlá-las, elas basicamente se viram contra as próprias células. Começam a desmontar tudo de dentro para fora. É uma reação em cadeia que não tem volta. Sem oxigênio, as células se tornam tóxicas para si mesmas. Aí, as enzimas entram em modo de demolição, rompem as paredes celulares e liberam uma espécie de sopa nutritiva. E essa sopa é um convite para o que vem a seguir. E todo esse caos interno não demora a dar sinais externos. Sabe aqueles termos famosos da perícia? Algor, livor e rigor mortis? Pois é, eles são as consequências diretas dessa guerra celular. O corpo esfria, o sangue se acumula pela gravidade e os músculos enrijecem. Tudo isso é resultado da autólise. Lembra daquela sopa nutritiva que a autólise criou? Então, ela é um verdadeiro banquete. E os convidados para essa festa já estão todos lá. Os trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente. Bem-vindos à putrefação. Nessa fase, a demolição deixa de ser um trabalho interno e vira um verdadeiro frenesi alimentar. Bactérias, fungos e outros micróbios começam a devorar os tecidos moles, quebrando tudo em seus componentes mais básicos: gases, líquidos e moléculas simples. É aqui que as mudanças ficam bem mais dramáticas, mais visíveis. A pele ganha um tom esverdeado, que é resultado de uma reação química do sangue em decomposição. O corpo incha por causa dos gases que os micróbios produzem e, claro, uma hora esses gases precisam sair. E esses gases têm uma assinatura química inconfundível. Compostos como a cadaverina e a putrescina, os nomes já dizem tudo, né? São os grandes responsáveis por aquele odor forte e muito característico da decomposição. Mas e se esse processo todo for interrompido? A decomposição não é uma via de mão única. O ambiente pode criar umas reviravoltas incríveis nessa história, levando não à decomposição completa, mas sim à preservação. Basicamente, existem 2 caminhos alternativos principais. Em um ambiente úmido e sem oxigênio, a gordura do corpo pode virar uma espécie de cera, um sabão chamado adipocera. Já num clima muito seco, o corpo simplesmente desidrata por completo, o que resulta numa mumificação natural. E para ilustrar como a decomposição pode ser totalmente parada, tem o caso inacreditável do Coronel Shai da Guerra Civil Americana. Ladrões de túmulos abriram o caixão dele mais de 100 anos após sua morte e encontraram o que parecia ser um corpo recém-falecido. O mistério foi resolvido. O caixão dele, que era de chumbo e estava selado, acabou envenenando os micróbios, que são essenciais para a putrefação. Então o processo parou logo depois da autólise, o que deixou o corpo num estado de preservação impressionante e provou o papel fundamental dos micro-organismos. Ok, mas voltando para o caminho mais comum da decomposição. Depois que os tecidos moles se vão, a jornada continua. A próxima fase foca na estrutura que sobrou, o esqueleto. Mas nem os ossos duram para sempre. Eles passam por um processo bem lento chamado diagenese. Com a exposição ao ambiente, ao longo de décadas ou séculos, a composição química deles vai mudando e eles vão se transformando em pó, pouco a pouco. Então, como os cientistas estimam há quanto tempo a morte ocorreu? Para corpos que ficam na superfície, a temperatura é o fator principal. Existe até uma fórmula que parece complicada, mas é surpreendentemente direta por uma estimativa inicial. Nela, Y é o número de dias até o esqueleto ficar exposto e X é a temperatura média. É uma ferramenta básica, mas muito útil. E este gráfico aqui deixa o efeito da temperatura bem claro. Com uma temperatura média de 10 graus, um corpo levaria uns 129 dias para virar um esqueleto.
Agora, se a gente dobrar a temperatura para 20 graus, o tempo cai pela metade, mais ou menos 64 dias. Isso mostra o quanto o calor acelera o processo todo. Certo, mas além de ser uma curiosidade científica, qual é a aplicação prática disso tudo? Bom, todo esse conhecimento é simplesmente a base da ciência forense. É crucial para solucionar crimes. A análise da decomposição ajuda os investigadores a responder perguntas fundamentais. O estado do corpo pode indicar quando a morte aconteceu. A análise química pode ajudar a identificar quem era a vítima. E a presença de toxinas nos tecidos em decomposição pode revelar o que causou a morte. E a ciência não para, né? O futuro da investigação forense está no desenvolvimento de biomarcadores cada vez mais precisos, em tecnologias portáteis que vão dar respostas na própria cena do crime, tudo isso com base no entendimento da decomposição. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Conforme a ciência avança, a gente aprende a decifrar cada vez melhor essa linguagem silenciosa da decomposição. Fica a reflexão: que outros segredos os mortos ainda vão nos contar no futuro?